Sim, nós simplificamos. Sim, nós facilitamos. Sim, nós solucionamos, porque somos feitos de conhecimento e diariamente movidos para fazer melhor. Sabemos que desafios são sempre únicos. Então, soluções nunca serão iguais. Para alguns, solucionar é desafio. Para outros, solucionar é negócio. Para nós, solucionar é razão de ser. Simpress. Sim, simplesmente solucionamos. Começando com a Patrícia, lembrando sempre que ESG, que muitos diziam ser uma moda, alguns anos atrás, se mostrou, na verdade, uma tendência indispensável de competitividade para as empresas. Então, vamos lá, Patrícia, por favor. Obrigada, Luísio. Muito obrigada, Cris. Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite também, estarmos aqui juntos. Eu vou aproveitar até que eu acompanhei um pouco o painel anterior e trazer o olhar do ESG num contexto mais voltado ao tema que está sendo debatido globalmente, que é a economia de baixo carbono, que é principalmente a minha área de especialização. A Systemic é a única consultoria hoje global 100% voltada à estratégia, empresas e governos para a descarbonização da economia. E a AIA, aqui no Brasil, é o primeiro ecossistema 100% voltado a esse mesmo tema, né, para a gente mostrar que é possível termos negócios que têm impacto positivo para as empresas, para as pessoas e para a natureza. E o meu olhar aqui é mais de desenvolvimento econômico, né, que é a minha área de especialidade também. E eu gostei muito do painel anterior, que a gente falou muito de contexto Brasil. Eu acho que é importante a gente também trazer, junto com isso, o que está acontecendo no contexto internacional. A gente teve, aí, nesse último ano, talvez a maior mudança em termos de investimentos em pacotes econômicos muito grandes, que estão fazendo um ajuste geopolítico econômico bastante rápido. Pegar aqui o exemplo específico do Inflation Reduction Act, que foi o maior pacote econômico realizado, anunciado na história recente. Desde a Revolução Industrial, a gente tem aplicado aqui a mesma linha, né, o mesmo modelo de desenvolvimento econômico, mas esse pacote foi muito grande, e eu diria aqui que a gente pode chamar, talvez, o maior pacote ESG também feito na história, né, Aloysio? Porque o IRA hoje já soma 1,6 trilhões de dólares, né, and counting, crescendo aí a cada dia. Neste pacote, mais de 80% do pacote foi direcionado a questões relacionadas à economia de baixo carbono. 600 bilhões investidos na transição energética. E a gente tem ali um pacote de meio trilhão que foi voltado à reindustrialização da economia americana, mas no modelo também de apoiar a redução das emissões dos gases de efeito estufa. Então, o Biden viu ali uma grande oportunidade de responder à questão do desafio que eles tinham econômico, junto com o desafio climático, e lançou um pacote que está tendo um efeito muito grande na economia internacional. Isso foi feito ano passado, menos de 6 meses depois, a Europa se mobilizou, né, se uniu, que já estava sendo um problema bastante grande europeu, e lançou ali o European Green Deal. Então, esses dois pacotes, eles criam um efeito para o Brasil bastante grande, porque eles reconcentram os investimentos em áreas que são áreas tipicamente de vantagem brasileira dentro do continente europeu e dentro dos Estados Unidos. E pegar especificamente o tema da transição energética tem um impacto bastante significativo para a economia brasileira. O Brasil teve aí anos bons, né, principalmente no que diz respeito, o Mansueto mencionou o setor de varejo, eu queria destacar o setor de agricultura e alimentos, que foi um dos setores que mais cresceu recentemente na nossa economia. Ano passado, nós tivemos recorde de exportação de alimentos, com 160 bilhões de dólares, foi um aumento de 32% com relação ao ano anterior, que já tinha sido o nosso melhor ano. Então, aumentos subsequentes aqui nas exportações agrícolas, o Brasil hoje sendo o quarto maior produtor de alimentos do mundo, a gente somos líderes em soja e em milho, que sequer aparecíamos no mapa há 2, 3 anos atrás, também em carne e frango. Grande oportunidade, mas também grande desafio. Qual que é o problema disso?
E aí eu vou trazer para a minha área aqui, que é economia, né, desenvolvimento econômico. O nosso trabalho tem que ser crescer exportações, mas crescer a complexidade econômica. E nas últimas 2 décadas, o Brasil piorou muito no que diz respeito à complexidade econômica. Minha linha de estudos é ali o Harvard, MIT, Ricardo Hausmann, Cesar Hidalgo, que a gente trabalha com complexidade econômica, medindo ali exportações, mas também capacidades. E o tipo de capacidade que a gente tem no Brasil piorou, ou seja, a complexidade, o adensamento tecnológico é muito mais baixo hoje do que o que ele era 20 anos atrás. Ah, mas é normal? Não, não é. Índia melhorou, Tailândia melhorou, Malásia melhorou. Eu faço questão de comentar e mencionar esses países para a gente entender qual que é o desafio que a gente tem pela frente. O que isso tem a ver com o ESG? Tudo. O Brasil é o nosso maior passivo, que é a baixa complexidade econômica, baixo investimento em educação, baixo investimento em ativos fundamentais para o longo prazo, é também hoje a nossa maior oportunidade, que o nosso maior ativo é o nosso ativo ambiental, é sermos, sim, o celeiro de alimentos e precisamos começar a agregar valor nessas cadeias produtivas. É ótimo exportarmos soja, carne, milho e frango, mas precisamos também exportar produtos de maior valor agregado. O que os Estados Unidos está investindo com o pacote do IRA? O que a Europa está investindo? Além desse investimento em transição energética, hidrogênio verde, energia nuclear, na questão chamada de fusion energy, eles também estão investindo em proteínas alternativas, em soluções baseadas na natureza. E o Brasil não aparece no mapa nesse tipo de produtos e nessas cadeias produtivas. Então, eu queria dar uma mensagem um pouco diferente nesse painel, que ESG é dinheiro. ESG é crescimento econômico, é aumento da complexidade econômica brasileira e talvez a nossa única chance de voltarmos, de fato, a ser o país do presente, né? Que a gente sempre fala que a gente é o país do futuro. Eu só queria ser o país do presente, assim, do futuro já não faço mais questão. Mas a gente precisa voltar a crescer. Nosso histórico de crescimento econômico, o Brasil só teve crescimento ali na era, né, Getúlio. A gente tem um crescimento econômico médio de 2,5% ao ano, o que é baixíssimo. E nos últimos anos a gente teve um crescimento muito ruim. A gente teve um crescimento de 4% pós a recessão do ano pandêmico, mas, na média, o crescimento foi praticamente nulo. E com o aumento da desigualdade, com o aumento do desmatamento. Então, pegando o link de novo, o gancho do painel anterior, o Lula quer ser um líder internacional e o mundo só vai prestar atenção no Brasil se a gente começar a aderir às regras internacionais. Então, desmatamento é inegociável, a gente precisa se reorganizar. Eu tenho viajado muito para a Amazônia e a situação piorou muito rapidamente. É garimpo ilegal, tráfico. A última vez que eu estive agora em Manaus, eu fiz uma viagem no Rio Amazonas e no Rio Negro, e a primeira vez que teve apreensão de drogas vinda dos países vizinhos com submarinos. Tá? Então, a gente tem uma questão de rule of law bastante grave no Brasil que precisa ser estabelecida. A Amazônia como uma região panamazônica. E, de novo, o tema é desenvolvimento econômico, é crescimento econômico e uma grande oportunidade da gente ter acesso a esses recursos. Para isso acontecer, eu sei que tem muitos representantes de empresa aqui, a gente precisa também aderir aos protocolos internacionais e participar da definição desses protocolos. O ISO 14000 agora não foi definido por governo nenhum, não foi definido pela ONU, foram iniciativas do setor privado. Nesse momento, a gente está regulando o mercado de carbono, mas isso é um mercado que tem um potencial de 15 bilhões de dólares no máximo. O carbono regulado importante é o protocolo GHG, é o que está sendo discutido em regras PICAF. Os bancos brasileiros, alguns aderiram à NZBA, que é a Net Zero Bank Alliance, mas o que aconteceu? O Bradesco foi o primeiro a aderir, o Itaú na sequência, o Banco do Brasil já não aderiu. E fez um anúncio de Science-Based Targets. Se a gente não entrar num acordo entre nós e participar desse jogo internacional, a gente vai deixar, de novo, muito dinheiro na mesa. E aí, meu exemplo final sobre isso, a gente aumentou exportações no agro, tivemos aí anos bons, se formos pensar em termos de receita. Anos péssimos com relação a price to earnings. Se a gente pegar aqui price to earnings ratio da JBS, da Marfrig, da Minerva, e comparar com da Tyson, que nem é referência de sustentabilidade,
a gente está sendo tradeado a um desconto entre 50% e 80% com relação a essas empresas. Eu posso dar exemplo em mineração, a mesma coisa. A Vale com desconto de quase 50% com relação às suas concorrentes. E em cada um dos setores a gente tem o mesmo problema. Então, a gente precisa se reorganizar, criar um plano de crescimento econômico, de retomada do investimento no adensamento tecnológico. O que está sendo chamado de reindustrialização, na verdade, é ESG na veia. E a gente precisa virar donos e protagonistas desse discurso, porque é esse discurso que vai dar espaço internacional e que vai atrair investimentos de qualidade para o Brasil. Minha empresa ela foi fundada no Reino Unido, eu sou a única sócia na América Latina, e é muito triste ver, como brasileira, quanto dinheiro e quanta oportunidade de investimento a gente está perdendo. Porque os grandes bancos estrangeiros, vocês podem olhar o balanço do HSBC, Rabobank, eles apostaram nessa estratégia, estão captando recursos. Eu fui timekeeper de mim mesma aqui, a Luísa. E estão captando recursos e investindo no Brasil. A gente precisa garantir que esses investimentos sejam nossos e que a gente também capture esses recursos internacionais. Ajustar a régua, não só do discurso, mas também da prática, é fundamental para todos nós. Então, por isso que eu escolhi falar de desenvolvimento econômico junto com a ESG dado público aqui, e a gente tem, de novo, uma grande oportunidade aqui à disposição de todos nós, mas precisamos trabalhar juntos e caminhar em direção a ela e não contra ela. Muito obrigada. Muito bem. Ricardo Verano. Obrigado, Aloysio. Bom dia a vocês, pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, vários amigos reunidos. Eu queria começar perguntando a vocês que levantassem a mão quem, nos últimos anos, esteve envolvido em operações de M&A como empresário, como assessor, e quem espera fazer operações de M&A daqui até 2024. É uma boa estatística essa sala. Bom, meu nome é Ricardo Veirano, eu participo de um escritório, sou sócio no escritório onde eu lidero a área de M&A de Private Equity, que tem aproximadamente 300 advogados, e é um full service, então tem as diversas áreas. Essas áreas provêm uma riqueza bacana para uma discussão como essa, e eu vou chegar aí, porque você consegue ter um pouco da visão setorial. A gente tem precisamente 25 sócios que fazem só M&A, então eu acho que dá uma riqueza de mercado, e tem gente que faz muito em mineração, tem gente que trabalha com antitruste, energia, a parte de governança, companhias abertas ou fechadas, uma sócia que olha só Healthcare e Life Sciences, a turma que olha só educação. Então, não são todas as verticais, mas a gente tem assim, os inputs que eu recebi para falar para vocês hoje foram bastante interessantes. Começando assim um pouco com o cenário global, muito rapidamente, quer dizer, todo mundo já teve painel anterior com palestrantes muito mais qualificados do que eu para falar sobre isso, mas em 2021 a gente teve um ano bastante bom do ponto de vista de M&A no país e internacionalmente, e uma queda em 2022, que no Brasil, sendo ano eleitoral, também se explica, e tudo mais que a gente tem vivenciado. Alta inflação, a guerra da Rússia com a Ucrânia e, enfim, o cenário geopolítico global. Algumas crises específicas, né? O setor de varejo, com o advento do evento da Americanas. A gente vê agora, em 2023, e olhando para o segundo semestre, para 2024, um cenário também bem mais favorável para operações assim, porque você vê uma série de oportunidades derivadas das dificuldades, né? Então, operações saindo de RJs, por exemplo, ou de empresas que precisam de ajuda para sair de uma crise, então que vão buscar uma fusão em função de uma dificuldade, e empresas que estão fortes e que vão aproveitar momentos de eventual fraqueza de outras empresas, de valuations menores. Então, a gente ouve isso muito de estratégicos, a gente ouve isso de fundos. Tem vários fundos que estão captados, e estão bem capitalizados, e estão muito otimistas, que, olha, eu já captei bem,
e eu tenho hoje um cenário de aquisição muito mais favorável. Para quem está captando agora, é um pouco mais difícil, mas um olhar de que eu consigo, uma boa parte da atividade dos fundos comprar barato, né? E depois, claro, desenvolver o ativo, que o ativo cresça e uma série de mudanças, mas comprar barato é muito importante. Ou comprar menos caro é um pouco melhor. Então, a gente vê um cenário positivo nesse sentido, e quando a gente olha para pesquisas, a gente vê que empresas que compraram, por exemplo, em crises anteriores, que tinham uma posição adequada para fazer aquisições, em comparação a momentos de bonança, têm, na sua média, retornos maiores, né? São épocas que tendem a ser melhores para comprar, você tem menos concorrência, você tem menos gente disposta a comprar, por questão de confiança, mas, ao mesmo tempo, você tem menos gente capitalizada, você tem menos concorrência. E isso tende a resultar, na média, em aquisições mais bem-sucedidas, né? A gente não nota nenhuma tendência tão forte. Você tem algumas tendências setoriais, mas quando nos perguntam, vocês veem mais transação entre brasileiros nesse momento, olhando para frente, mais com estrangeiros comprando, e a gente vê um mix, na verdade, e vê vários setores com possibilidades, não vê, olha, tem aqui 5 setores muito quentes, os outros absolutamente irrelevantes. Então, eu acho que é uma notícia boa, no sentido assim mais amplo para o empresariado, que a gente vê que muitas das verticais de negócio favorecem e oferecem oportunidades, né? Então, a gente sente que os clientes passaram a estar mais otimistas. A gente passou a ver uma série de coisas distintas, como, por exemplo, na seara de companhias abertas. Acho que o Mansueto falou de follow-ons aí. Alguns dos follow-ons têm sido feitos para dar saída efetiva a investidores, foi o caso do Cassino, ele mencionou essa operação, né? Saindo de Açaí, ou a Goldman, parcialmente, do investimento na Oncoclínicas, né? Então, isso é um sinal bom, porque o mercado de equity estava bastante parado, e o BTG já vislumbra a volta de IPOs, que é uma outra forma das companhias não só crescerem, como se financiarem, né? Eu acho que o mercado de dívida local segue forte, apoiando várias empresas. Você tem, para pincelar algumas coisas, no setor, por exemplo, de healthcare e life sciences, um crescimento muito bom. Você enxerga hoje, seja na parte de tecnologia, acho que pós-pandemia ou durante a pandemia, ou seja, se havia alguma resistência à telemedicina, né? Ela não existe. Você tem não só as biotechs, mas as medtechs se desenvolvendo fortemente, e empresas maiores do setor comprando ou se associando a essas empresas, que nós não somos capazes de desenvolver naquela velocidade uma tecnologia tão de ponta. Então, a gente vê isso com muita frequência. O setor foi, alguns anos atrás, desregulado, né? Tinha uma restrição constitucional, e a gente vê bastante consolidação ainda. A gente viu no passado, na parte de laboratórios, a parte hospitalar, clínicas, né? Clínicas de diálise, por exemplo, tem 2 players aí que são grandes consolidadores, enfim, várias vertentes do setor de educação, de saúde, até mesmo a parte ligada a cuidados com a saúde, né? De senior living. Então, você tem uma tendência, que foi dita aqui no painel anterior, de envelhecimento da população, você tem uma tendência de cuidados maiores com a saúde, à medida que esse conhecimento se dissemina, e a internet favorece esse tipo de disseminação para uma parcela da população que tinha menos acesso à educação. Então, é um setor que a gente vê fazendo muita coisa, né? O agronegócio é fortíssimo, né? No Brasil e no exterior. A gente viu recentemente essa fusão entre Viterra e Bunge, que é monstruosa. A gente tem no escritório, e não somos diferentes dos nossos concorrentes, participado de
de operações de várias dimensões relevantes. Então, 2 estão em andamento, a gente não pode falar, mas são operações bastante grandes em setores que têm poucos players, então acho que não é bom citar por questão de sigilo, mas uma que foi fechada por nós foi a representação da Bunge e da UPL na aquisição de uma empresa de sementes, e essa é uma das tendências que a gente verifica no setor. Como eu sei que a gente tem empresários do agro aqui que conhecem muito mais, eu não vou aventurar muito, mas posso responder perguntas ou conversar separadamente depois. Eu acho que a gente vê também uma coisa interessante para falar para uma plateia de empresários que planejem aquisições, é a questão antitrust, que se sofisticou bastante, né? Então, quando a gente olha os dados do CAD, primeiro a gente vê que em 2021 e 2022 teve uma pequena diminuição, mas ela não foi tão significativa em termos de número de operações notificadas. O CAD dá os dados agregados, então a gente não tem dados separados só por M&A. Você tem também consórcios, você tem outros tipos de operações notificáveis que não envolvem M&A, mas um volume grande. E quais são alguns cuidados que a gente recomendaria, né? Um dos cuidados em alguns casos, onde poderá haver a troca de informações sensíveis entre os concorrentes, a governança desse tipo, protocolos de como fazer isso, você ter os chamados clean teams, você às vezes usar somente assessores e não contaminar pessoas da organização com esse tipo de informação, é muito relevante e mais frequentemente do que a gente imagina deixado de lado. Então, esse é um ponto relevante para a gente pensar. Um outro ponto é que, mesmo muita gente boa, às vezes esquece de, quando não é uma operação de M&A em si, quando se trata de uma compra de ativos, e alguns ativos são muito relevantes, e eles mudam o poder de mercado, mudam o market share, e se isso acontece, por exemplo, uma transação imobiliária grande, que eu não estou comprando uma empresa, estou comprando ativos imobiliários diretamente, né, os imóveis, e é só um dos exemplos, essas transações são notificáveis. Então, a gente notou que o número de multas que o CAD passou a aplicar por gun jumping aumentou, e na última temporada foi de R$650 milhões. Então, é uma brincadeira que pode sair bastante cara, né? Tem alguns outros aspectos, mas acho que o tempo não permite a gente ficar mais tempo somente tratando de CAD, né? Uma outra área que a gente vê assim com muita movimentação é o setor de varejo, o setor de tech, venture capital, tecnologia em geral, para muito além de fintechs, que é um setor muito quente, como os senhores sabem, mas a gente tem, a despeito da queda de valuations e da dificuldade de algumas empresas a continuarem tendo, né, rampa de decolagem, com um burn rate de caixa que era adequado, mas que se pensava numa próxima rodada de financiamento. Então, não nego dificuldades no setor, mas a gente nota na área, no grupo que cuida desse tipo de investimento, que tem muita coisa ainda acontecendo e vai continuar, e muita coisa boa. Então, esse é um setor bastante quente. Um setor que esfria um pouco no momento em certos aspectos é o setor de óleo e gás, com o novo governo dando uma posição diferente, uma orientação diferente à Petrobras. Então, a Petrobras, que fazia vários desinvestimentos, parou com esses desinvestimentos. A gente espera alguma atividade na parte de joint ventures, de parcerias com a Petrobras, como acontecia antigamente. Então, isso é um pouco mais tímido do que os desinvestimentos que eram vistos. É possível que a Petrobras volte a investir, né, mas geralmente com parceiros. E algumas operações de ajuste de portfólio, mas não alguma coisa tão vibrante, alguma coisa mais pontual e menos consistente. As empresas de energia, especialmente as de petróleo, uma tendência muito grande, aí casando um pouco com temas da Patrícia, a transição energética, né, e que conversa bastante com a ESG, é uma tendência que atinge diversos setores, e talvez seja um ponto bom para
para terminar essa introdução, para não me alongar, a gente vê várias empresas e assessora várias majors de óleo e gás na compra de projetos renováveis, né, eólicos e solares, Equinor, BP e outras, e vê, ao mesmo tempo, fundos oportunistas que não têm ainda um dever institucional de ter um portfólio limpo, buscando esses ativos de empresas que têm a necessidade de vendê-los e retirá-los do seu balanço, né? E o curioso é que, às vezes, elas buscam retirar 100%, dependendo do nível da crença no ESG na companhia e na pressão dos investidores, né, sendo muito realista. E, em alguns casos, olha, eu queria vender 51%, porque aí não dá efeito no meu balanço, mas esse ativo é um cash cow, então não quero vendê-lo completamente. Mas eu acho que isso é parte do amadurecimento do setor, e se você, pelo menos, vendeu para um fundo, em algum momento esse fundo vai ter que, esses ativos, você vai ter que renovar um contrato de concessão, ou o seu PPA, e eu acho que isso vai atingir a cadeia como um todo, né? E um fato curioso, porque a gente sempre olha assim, ler o jornal tem um olhar macro. Eu conversava com um cliente europeu da área de energia, e eles têm um desses ativos. Eu perguntei se eles consideravam vender o ativo, né, que a gente pudesse naturalmente assessorá-los, e a resposta foi muito inteligente, muito interessante. Disse, olha, na Europa, eventualmente, eu tenho esse problema. No Brasil, a matriz é tão limpa ainda, né, tão mais limpa, que eu olho para o meu portfólio e eu estou predominantemente com matrizes renováveis, e a gente ainda precisa de térmicas para despachar nos momentos de seca. Então, na verdade, o Brasil ainda tem alguma carência nesse setor, e eu não pretendo vender, porque o resultado dessa companhia é muito bom. Então, isso acontece também. Essa parte de transição energética afeta diversos setores, né? Um deles, para fechar, talvez menos suspeito, é o de mineração. Esse problema, mas por que mineração, né? Bom, você, mais do que a indústria em si de mineração, você tem a indústria automobilística muito preocupada com isso, e não só lítio, como níquel, cobalto e terras raras são minerais que passaram a ter uma importância ainda muito maior nesse novo mundo, e aquisições de ativos minerários, que antigamente eram feitos pelas mineradoras ou por algum fundo especializado em mineração, passaram a ser feitas também, ou algum SPAC, eventualmente, passaram a ser feitas. A gente trabalhou numa situação dessa recentemente, com sponsors que são off-takers, né? Então, a operação que é pública, que envolveu a Glencore, de um SPAC listado em Londres, e que tinha a Stellantis e a Volkswagen como off-takers e participantes relevantes da operação, apostando que o futuro, né, obviamente, não é baseado em combustíveis fósseis. Acho que ainda é um movimento longo, e a gente viu o que isso afeta esse tipo de decisão quando você tem um revés não esperado, ou talvez pudesse ser um pouco esperado, mas como é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E então acho que é uma outra tendência importante. Obrigado, Ricardo. Parabéns. Tatiana. Obrigada, gente. Acho que, à luz do que foi trazido um pouco pela Patrícia e pelo Ricardo, queria comentar rapidamente como é que o mercado de seguros vem se sofisticando e evoluindo para apoiar tanto as questões ESG e as questões de M&A, e depois endereçar uma pergunta muito similar à Patrícia e ao Ricardo, cada um na sua respectiva área. Mas, começando um pouco pela questão de M&A, Ricardo, acho que o mercado de seguros, por ser uma área que já tem uma regulamentação um pouco mais fundamentada do que a parte de ESG, ele já trouxe produtos, por exemplo, de reps and warranties para transações de M&A. O que a gente tem visto agora, um recente movimento também, são transações de seguro, aí seguro garantia para transações de M&A, substituições de escrow accounts, garantias para pagamento de ativos. Então, a gente percebe que o mercado vem, no setor de M&A, com uma sofisticação muito maior de produto, tentando trazer liquidez para essas transações, tentando gerar
mais caixa para as empresas, mas a gente ainda vê isso ainda, em comparação, por exemplo, com os deals que a gente vê nos Estados Unidos, sendo muito pouco usados, né? E depois queria fazer um questionamento nesse sentido. E aí, falando um pouco de ESG, a One Global, que é esse broker internacional na qual eu faço parte, vem se especializando bastante na questão de crédito de carbono. E como que as estruturas de seguro podem vir a suportar as operações de crédito de carbono. Então, desde o ponto de vista do buyer, então, ter uma garantia para aquela empresa que está comprando crédito de carbono, e também do ponto de vista do seller, como é que a gente pode trazer mais segurança para aquela empresa que está vendendo seus créditos de carbono. Então, o que a gente percebe são alguns sindicatos já de Londres, alguns sindicatos do Lloyds e também alguns resseguradores grandes já começando a investir nessa área, né, montando produtos que garantem, por exemplo, o no delivery do crédito de carbono, produtos também que garantem o risco do incêndio na floresta. Então, acho que assim são produtos de seguro que, em algum momento, eles vão acoplar nas operações de crédito de carbono. Só que, do ponto de vista ainda do Brasil, acho que isso lá fora está muito mais evoluído. Por exemplo, esses sindicatos, hoje, o que eles estão fazendo são coisas muito mais focadas quando o buyer, né, o comprador desse crédito de carbono, ele é uma empresa ou americana ou uma empresa de UK. Tá? E aqui no Brasil, quando a gente conversa com os mercados, eles ainda questionam muito a questão de regulamentação. Né? Claro que a gente está vendo muita coisa ainda de mercado voluntário, mas eles ainda perguntam muito se não deveria ter, principalmente quando a gente fala de Amazônia, reflorestamento, etc., uma regulamentação maior nesse sentido. E aí vem um pouco da minha pergunta, primeiro para o Ricardo. Por que você acha que as transações hoje de M&A no Brasil, e eu não sei se você tem essa visão, mas muitos deals passam pela mão da Aveyrano, ainda utilizam pouco o mercado de seguros para trazer um enhancement maior nessas operações? Excelente pergunta, Tatiana. A gente deve fazer, num ano, anos melhores e piores, de 60 a 100 operações por ano, então é um volume razoável. E a gente vê reps and warranties, o insurance reps and warranties sendo utilizado pouquíssimo. Exato. Né? A gente fez agora uma operação que está utilizando, mas por quê? Vendedor americano, comprador brasileiro, contrato feito lá fora com lei americana, aí a seguradora falou, isso aqui, embora o risco, Brasil, né? E agora eles vão fazer o due diligence. Até por uma coincidência, depois o escritório que representa a seguradora nos procurou também, a gente falou, a gente tem conflito, indicou claro. Para um outro colega. Mas qual é a dificuldade? Eu acho que o Brasil, alguém falou isso, né? Que no Brasil, acho que é uma frase, não sei se é do Malan, o Aluís talvez saiba, no Brasil até o passado é incerto. Eu trabalhei uns anos nos Estados Unidos, a gente fazia due diligence. Uma pessoa júnior, sozinha, faz isso em 3 dias. No Brasil, você fica 2 meses, 1 mês, né, com um time maior. Os clientes não entendem, com alguma razão, se não fazem M&A com frequência. Né? Você gasta mais quase do que você está gastando para fazer o contrato de aquisição, às vezes os contratos ancilares, mas a incerteza tributária, trabalhista, ambiental, essas 3 principalmente, né, acabam fazendo com que, para o lado segurador, precificar seja muito difícil. Às vezes fica muito caro, às vezes é tão open-ended. Então, o que a gente vê quando sai numa operação brasileira, que é bem raro, a gente vê termos da apólice onde você diz assim, olha, isso cobre... o que eu não conheço o mercado como você, então me dizem que é caro, um pouco mais caro, mas, olha, não cobre o ambiental, por exemplo. Isso aqui não vai cobrir o ambiental. Ou vai cobrir só essa parte reconhecida do tributário. Então, nos Estados Unidos, sai muito rápido, alavanca a operação de private equity para caramba, né? Os caras não querem nem fazer operação sem falar em reps and warranties insurance. E, além disso, você open-ended, assim, para te proteger. Quer dizer, quem está vendendo fala assim, eu não quero indenizar, eu vou comprar um seguro e, se acontecer, essa seguradora vai pagar até o limite da apólice para eventos incertos e não sabidos, porque eles são muito raros, né? Então eu acho que o fato, outro dia uma advogada nossa queridíssima,
teve uma proposta irrecusável e virou a Head de Tax para a América Latina de uma grande multinacional. E eu perguntei, mas que país você está cobrindo? Né? Ela falou com a gente mais de 20 anos, é muito amiga. Ela disse, olha, eu estou cobrindo Chile, Colômbia, Peru, Argentina e Brasil. E na Argentina, como é que é, né? Ela disse, na Argentina a gente ganha dinheiro para caramba, mas não consegue tirar o dinheiro. Esse é um problema. Mas a gente tem poucas demandas tributárias. No Brasil, o meu portfólio de processos administrativos judiciais é de 400. Quer dizer, é uma coisa insana, né? E é uma pena. Eu acho que o mercado segurador e muitos outros, acho que você falou de outros produtos, eu acho que tem um espaço gigantesco de desenvolvimento, à medida que esse mercado amadurece e o nosso mercado de M&A empresarial amadurece. Acho que no próprio mercado segurador e de corretora de seguro tem um espaço de consolidação, especialmente na parte de corretagem, grande, né? Então, é um mercado que a gente adora acompanhar, acha muito bacana. E eu teria alguma esperança que, à medida que algumas, por exemplo, reforma tributária, que agora a gente tem mais esperança, eu acho que se isso passa, leva um tempo para isso ser absorvido, né? Tem um sócio nosso tributário que diz assim, sistema tributário bom é sistema antigo, que você já tem, né, case law, você tem jurisprudência, você entende como funciona, embora a gente, né, até o próprio Supremo muda a composição, muda o entendimento, às vezes não muda a composição e muda o entendimento, mas eu acho que uma simplificação das regras tributárias, por exemplo, claro, não resolveria o trabalhista nem o ambiental, trabalhista melhorou com a reforma, poderia fazer mais uma reforminha, que aí a gente fica melhor, né? Ainda é uma indústria de processos, então acho que isso é o que pega. Né? Legal, obrigada, Ricardo. E, Patrícia, do seu ponto de vista, e você deve estar vendo também muitas transações nesse sentido de compra e venda de crédito de carbono. Você entende que ter um apoio do mercado segurador nesse sentido, em termos de ter uma garantia, ter um seguro, tiraria do papel mais deals? Você acha que isso é uma coisa que faz a diferença nessas transações? Ou você acha que isso ainda é muito sofisticado para o tipo de deal que vocês andam vendo? Eu acho que o seguro ajudaria muito. Acho que a questão tem um desafio anterior para o mercado de seguros, que é a rastreabilidade dos créditos. Tem dois desafios, a rastreabilidade e a padronização dos protocolos e critérios de certificação. Na parte de florestas, né, os créditos mais voltados ali ao modelo que hoje os dois padrões mais típicos são Verra e Red Plus. Para esse tipo, você tem hoje uma miríade de tecnologias disponíveis, uma falta de um padrão, o que dificulta muito a rastreabilidade. Então, o que a gente mais tem tido é double counting de créditos, escândalos contábeis, o que dificulta a atratividade desse mercado para seguradoras. Então, a gente tem uma etapa anterior, que é criar esse senso comum internacional para resolver rastreabilidade e padronização dos créditos. Na parte voltada à indústria, tem esse desafio que eu mencionei da padronização do modelo de accountability. Eu não sei aqui, por exemplo, quem aqui conhece protocolo de GHG? Olha o desafio que a gente tem, né? Protocolo de GHG hoje é o mais típico na contabilização dos créditos das empresas e que é o que está virando padrão na Europa, por exemplo. A maior parte das empresas aqui no Brasil que aderiam a algum tipo de protocolo de jornada carbono zero, elas estão seguindo de alguma forma protocolo de GHG. A maioria das empresas que são tradeadas em mercados internacionais precisa aderir. Então, esse já é um processo que está acontecendo. Mas o Brasil ainda não está aderindo a esse modelo e, por isso, está perdendo oportunidades, tanto de M&A quanto de mercados como exatamente o de seguros. Então, a gente está muito atrás. A gente está discutindo o passado, que é a regulamentação do mercado de carbono, né, mais Verra, Red Plus, e a gente não está discutindo o mundo empresarial, que é onde está a maior parte da oportunidade. A gente lançou um relatório que chama Maratona da Amazônia, mas é sobre Brasil e crescimento econômico, onde a gente mostra, através das modelagens por setor, que a gente consegue adicionar 150 bilhões de dólares à economia até 2030 com esse modelo de descarbonização. E há uma necessidade de investimento entre 60 e 80 bilhões de dólares por ano para que isso aconteça. Grande parte desse investimento vai para soluções baseadas na natureza, para a agricultura, bioeconomia,
economia, mas tem uma parte muito significativa na indústria. E mineração, Ricardo, gostei muito que você trouxe esse tema. O Brasil é um dos grandes celeiros de minério de ferro do mundo, mas também níquel, cobre, lítio, que são minérios que vão aumentar o consumo. A expectativa é que triplique o consumo até 2040, para que a gente consiga sustentar exatamente essa transição energética internacional. Ou seja, vamos precisar muito de seguro, vamos precisar muito desse investimento, a oportunidade está posta, mas a gente precisa de um salto quântico de informação e de mobilização do setor privado. Aí fica um convite, o ministro Haddad anunciou um plano que talvez não tenha merecido a devida atenção, que é o Plano de Transição Ecológica. Esse é o mais próximo equivalente ao IRA brasileiro, onde vão ter ali um pacote de revisão de todos os incentivos fiscais, estruturas de financiamento, investimentos em ciência e tecnologia, programas de estímulo, padronização, mas para que ele aconteça, o setor privado precisa participar. Nós estamos apoiando com uma força-tarefa do setor privado. Vocês estão todos convidados a participar. Começo aqui convidando a Luísa, inclusive. Amanhã a gente tem 3 mesas redondas, uma sobre transição energética, uma sobre infraestrutura e outra sobre financiamento. E por que isso é importante? Esses padrões estão sendo, de novo, definidos agora. E a gente está com uma ausência de participação privada nesse processo, nacional e internacional. Então, a resposta para a sua pergunta, Tatiana, a gente só vai conseguir que o mercado de seguros entre nesse jogo quando o setor privado se mobilizar. E, de novo, a gente está deixando dinheiro na mesa. Eu adoraria que eu fizesse uma virada, que hoje 80% do meu tempo é apoiando investidores internacionais que estão capturando investimentos no Brasil. Só que a gente vende o nosso carbono barato para eles, eles vendem caro nos mercados internacionais. A gente precisa reverter esse jogo. A possibilidade de aumento de faturamento das empresas é muito grande, e aí, fazendo o link com o M&A, as empresas que já visualizaram essa oportunidade estão adquirindo empresas nessa área, porque elas conseguem integrar no balanço, e isso conta como integração de emissões e redução de emissões dela. Né? Se ela só tem participação minoritária, ela entra como um offsetting, e isso vale muito menos no mercado internacional. Então, essa é uma grande oportunidade. A gente falou de mineração, olha o desafio. A Vale, hoje, ela tem 80% das vendas dela para a China. Então, tem uma grande concentração no mercado único, e tem um desafio com a parte de siderurgia. A Vale, hoje, no cálculo de escopo 1 de emissões, eu falei de protocolo de GHG, 12 milhões de toneladas de carbono, emissão de escopo 1 e 2. Escopo 3, 600 milhões de toneladas. O que é isso? Uso de energia na siderurgia. Qual que é a chance da Vale mudar isso sozinha? Impossível. E qual que é a chance da Vale influenciar os métodos na China? Baixíssima também. Então, por isso que a gente tem um trabalho aqui nosso de revisão primeiro, de diversificação de mercados, padronização, para que o mercado de seguros possa entrar em escala e capturar essa oportunidade. Uma pergunta aqui para o Ricardo Verano. Você falou em fundos oportunistas. O que é isso exatamente? Alguns fundos, tem alguns tipos. Você tem os SPACs, né, formados para fazer uma aquisição específica, que vão procurar ainda uma aquisição. E alguns fundos que são agnósticos em relação a setores, eles reúnem capitais de vários investidores e buscam oportunidades em qualquer setor, desde que achem que é uma grande oportunidade de ganhar dinheiro, né? E tem os fundos assim oportunistas, são de stress, né? Eu lembro uma vez eu estava num almoço em Nova York, eu falei de fundos abutres, né? Vulture funds. Eu não sabia todo mundo que estava na mesa comigo, e aí um dos caras disse para mim assim: we prefer the term distressed asset funds. Eu falei assim, I am so sorry. E ele brincou, mas enfim, são fundos que vão buscar oportunidades em momentos de grande, né, de estresse financeiro, e isso pode se dar em qualquer setor, desde que eles acreditem que o múltiplo de saída vai ser um bom múltiplo. Bom, Cristina Falcão quer falar alguma coisa? Eu vou sugerir a gente fazer a virada do painel, porque como no painel 1 houve um número grande de intervenções, de perguntas, a gente está com a agenda bem apertada. Bom, então, peço a todos uma salva de palmas e encerramos.